Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse quadro do jornal Correio do Lago, onde nós entrevistamos personalidades da nossa cidade e da região. Hoje nós temos a presença aqui do Padre Valdir, conhecido padre aqui da nossa cidade, o Padre Valdir Antônio Riboldi. Padre, muito bom dia. Bem-vindo ao jornal Correio do Lago. É uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Com gratidão que eu acolho esse convite. Eu sou padre já há 43 anos. Santa Helena foi meu primeiro amor. Logo depois de ordenado, em 82, eu vim para cá, né, porque fechou o Lago de Itaipu em outubro de 82. E vivi um ano e meio diretamente aqui. Depois fui para o seminário. Assumi o seminário da Diocese, que começava em Medianeira. E ali fiquei até o final de 92. Tive a oportunidade de 4 anos na Itália, onde pude fazer um mestrado em pedagogia. Olha só. E algumas outras especializações. Voltando, fiquei 8 anos em Cascavel, como diretor espiritual do Seminário de Teologia da região. E por 8 anos a gente ajudou a formar em torno ali de uns 130, 150 padres de toda a região, onde a gente começou também a universidade, a faculdade Famipar. Depois fechou, mas a gente deu início lá. E em 2005 vim para Missal, onde fiquei por 7 anos, mais 4 pároco em Medianeira também. Voltei para o seminário mais um ano. Depois tive 5 anos em Diamante do Oeste. E agora 2 anos e meio que estou em Santa Helena. Esse é o meu trajeto, digamos, como padre. E sou originário de Medianeira, nasci com a cidade de Medianeira, praticamente. E criei até os 12 anos que eu fui para o seminário em Serranópolis do Iguaçu, Flor da Serra. Lá eu fui ordenado também. Tive 15 anos de seminário. 15 anos. Naquela época a gente fazia admissão. Depois dos 4 primeiros anos, a gente fazia admissão. E aí eu entrei no seminário diocesano, na época Diocese de Toledo. E quando eu concluí, fui ordenado por Dom Olívio, já Diocese de Foz do Iguaçu. Então é uma carreira grande aí, né? São 42 anos. E tudo aqui na região, né, padre? Como padre, tirando o período que eu estive em Roma, né, quase 4 anos. Fala para nós um pouquinho desse período, dessa experiência lá em Roma. Na Itália, na verdade. Eu fiquei no primeiro ano numa escola de espiritualidade. Eu participo do movimento da Igreja Católica chamado Focolares. Foi que me deu muita sustentação na minha caminhada, principalmente nos tempos que eu estava na crise, ali na filosofia e teologia, dos anos no Brasil, aquela situação de ditadura militar, a igreja em transformação pós-concílio Vaticano II. Muitos padres abandonaram a batina naquela época. E a gente estava entrando nesse barco e pensando, puxa vida, os outros estão caindo fora e a gente está entrando, né? Mas tinha uma coisa importante, quando eu chegava a Foz do Iguaçu, ali no portal de Foz, olhava para o lado esquerdo, ali nascia São Francisco, aquela região ali muito pobre. Olhava para aquela região e ouvia aquela voz interior que dizia assim: tenho pena desse povo que é como ovelha sem pastor. E eu ficava matutando isso aí. Era eu chamo assim, o meu lugar vocacional, foi ali. E pedi a Deus um sinal. E uma noite eu sonhei que eu estava, como quando criança eu fazia, arrebanhando o gado. E queria conduzir esse gado numa direção, mas de repente ele foi pelo meio de 2 montanhas e eu tive que tomar a volta da montanha. Quando eu tomei a volta, vi que aquele rebanho era gente e ia na direção que eu queria levar. E na frente daquele rebanho ia Nossa Senhora. Olha só. E eu entendi que não seria eu a salvar o rebanho, bastava que eu fosse um peão dela. Isso me deu grande tranquilidade e acolhi o chamado do sacerdócio.
E eu adotei como lema do meu sacerdócio: eis-me aqui para dar a própria vida pela minha gente. E é assim, ser padre é dar a vida como Cristo, né? Então a gente está aí todos esses anos procurando fazer o melhor. Procurando. Padre, qual foi o momento em que você falou assim, não, eu quero ser padre? Lá com 12 anos você falou que foi para o seminário. Sim, eu acho que desde o colo do meu pai, minha mãe, muita espiritualidade, devoção à Nossa Senhora, principalmente, em casa. Então, muitas vezes me perguntei, será que eu não fiquei padre porque meus pais me condicionaram, né? Por exemplo, diante do Sagrado Coração de Jesus, meu pai colocava na minha boca assim, eu fui aprendendo a rezar, Jesus faz de mim um padre bem bonzinho. E Desde pequenininho. desde muito pequeno eu lutava por isso. E quando meu pai foi o tentador para tentar me dissuadir desse propósito, vai na escola agrícola, em Foz do Iguaçu, era a única escola na época que dava alguma possibilidade de estudos. Não, quero ir para o seminário, quero ir para o seminário. Foi firme, né? E eu era o filho mais velho, e então não era fácil também deixar os pais. É porque eu era o braço direito do meu pai, da mãe e tudo, né? Mas eles fizeram a parte deles também, muito amor, e eu entrei no seminário sem nunca tinha saído de casa, né? Isso era 28 de fevereiro de 66. Nossa. E ele não tinha os meios de comunicação de hoje e tal, e lá Toledo, a distância que tínhamos, muita saudade, mas a gente aguentou firme. E não era fácil, né, se comunicar, né? Porque imagina, não existia WhatsApp, não existia nada. Era cartinha que ia de vez em quando, né? Não tinha asfalto, praticamente era de Toledo a Medianeira, não tinha asfalto. Olha só. Era assim, essa época. Foi a época que praticamente o Oeste estava sendo desbravado, né? Sim. O Dom Armando Sírio assumiu a Diocese de Toledo em 1960, 61. Era uma diocese muito grande, com toda a atual Diocese de Foz, atual Diocese de Toledo, de Cascavel, parte da Diocese de Guarapuava. Era uma extensão imensa. E o povo do Rio Grande, Santa Catarina, de Minas, outros lugares, estavam invadindo essa região. Olha. Coisa assim de dobrar a população em 5 anos, 10 anos. Então, Cascavel, por exemplo, em 10 anos, foi de 10 mil habitantes para 100 mil habitantes. Muita coisa, né? Um crescimento que até hoje nunca mais se deu, né? E qual que é a lembrança desses anos aí que o senhor, nesse período aí de Santa Helena, da primeira vez que o senhor veio para cá? Qual que é a sua lembrança dessa cidade? Bem, eu tive a graça de fechar uma das capelas, porque muitas foram desapropriadas, e de sentir assim com o povo que se despedia dessa nossa terra amada. Era uma situação de desolação. O povo saía, mas com o coração partido. E tudo por refazer. Uhum. Santa Helena era um terreno assim. Quem ficava estava apreensivo com o futuro. Quem ia na insegurança. Acontecia ali aquelas lutas pela uma boa desapropriação, né, por justa e assim por diante. Então a gente viveu esse período de transição. Uma época difícil, né? Difícil. E depois os royals e outras formas ajudaram a construir, digamos, estruturar Santa Helena com todas as belezas e estruturas que temos. Mas na época via aqui asfalto na avenida principal, as outras não. Não tinha no interior nada, né? não tinha, barro, muita. Então, era uma situação difícil. Eu vim na substituição do padre Valentim Dal Poço, que saiu assim numa situação um pouco complicada. E eu era para ter ficado com o Dom Olívio na Cúria e ajudar ele mais de perto em Foz do Iguaçu. Só fiquei 2, 3 dias lá. Depois já tive que vir para cá, ajudei o Padre Aldo aqui no começo.
Padre Aldo. Uhum. Mas olha só, de lá para cá, então o senhor viu praticamente a cidade crescer, né? De berço até os dias de hoje. É muita mudança, né, padre? Sim, eu vinha ajudar os padres que estavam por aí, nos tempos que durante o ano eu estava mais envolvido no seminário, mas Páscoa, Natal, férias, enfim, a gente ajudava aqui, então a gente manteve aquele vínculo, aquela relação com o pessoal. Com alegria que eu encontro pessoas aí, você fez o meu casamento, você fez o meu batizado, você fez isso. Então a gente encontra aquele pessoal, Sim, os grupos de jovens, que a gente fez um trabalho muito bonito naquela época aqui. Então a gente tem que bacana, saudades. que bacana. Padre, agora vamos falar da vida saudável na visão da medicina chinesa, que o senhor teve aí num curso no dia 23/7, né, aqui na nossa cidade. Medicina chinesa, padre. Começa falando para nós aí o que é a medicina chinesa. Bem, eu me baseio no assessor que nós trouxemos, dia 23. É o Dr. Sérgio Bernardi, de Foz do Iguaçu. Ele tem mais de 30 anos de experiência como farmacêutico, está se formando em medicina nossa, mas há mais de 20 anos ele se aprofundou na medicina chinesa. E ele veio voluntariamente trazer um pouco da experiência, dar dicas para nós, com a pastoral do idoso e pastoral da saúde, uma parceria da Motivação Tour, que depois eu falo sobre ela, do Dr. Sérgio, e a paróquia, nós fizemos esse evento. Temos a ideia de fazer outros, com ele também, mas com outros, porque a pastoral da saúde, pastoral do idoso, pensamos que podem andar juntas, e tem muita coisa a oferecer, a propor. Nós temos, com o Conselho de Leigos da Diocese, nós pensamos assim que o idoso é uma fase da vida do idoso, é um desafio muito grande. Existem os eventos promovidos pelos municípios, pelo governo, enfim, mas muitas vezes se reduz a aqueles eventos mais recreativos, esportivos, e na dimensão da espiritualidade, da vida emocional, assim por diante, existe muito a ser feito. E eles, em geral, estão buscando. Sim. Um estudo de um sacerdote, colega nosso, que é muito conhecido, trabalhou aqui, o padre Edivaldo. No sul do Brasil, a tendência ao suicídio entre idosos é maior até do que entre adolescentes e jovens. Então, isso mostra que há um desafio, um campo todo a ser explorado. E muitos idosos, eles estão sem rumo na vida porque se aposentaram sem muito pensar no que fazer depois da aposentadoria. E muitos eram com um potencial, um valor grande, se aposentaram como pessoas reconhecidas, valorizadas, e hoje ficam à margem. E é preciso integrá-los, é preciso envolvê-los em projetos nos quais eles possam também partilhar, Se sentir, né? se sentir úteis. Nós, na Motivação Tour, depois eu volto a falar da palestra, na Motivação Tour nós temos esse lema, gerando proximidade. Nós queremos gerar proximidade, pessoas se aproximarem de Deus, de si mesmos, das outras pessoas, das outras culturas, da natureza, enfim, é um mundo de proximidades que nós queremos promover. E o evento promovido aí pela Pastoral da Saúde e Pastoral do Idoso, com o Dr. Sérgio, foi nesse sentido de lançar o projeto. Participaram cerca de 60 pessoas, fizemos em 3 locais. Aí, futuramente, nós faremos um evento só na cidade, e as pessoas motivadas com certeza virão. Se não tem motivação, você pode ir dentro da casa deles que não vem. Não vai funcionar, realmente. Nós fizemos em São Roque, cerca de 10 pessoas, na manhã do dia 23. Fizemos em subsede,
tarde com cerca de 15, 20 pessoas e à noite mais umas 30, 40 aqui na cidade. E o conteúdo foi maravilhoso, de modo que quem participou ficou lamentando que tanta gente podia ter participado e aproveitado e não vieram. E então a gente pensa futuramente trazer de novo esse grande experiente. E ele foi muito pedagógico no colocar as coisas. E, resumidamente, pela pergunta que tu fez, a medicina chinesa, tradicional chinesa, como oriental em geral, é uma medicina que tem lá seus 5.000 anos. E é uma medicina que não está em oposição à nossa, mas tem muito a nos ensinar porque ela nasceu da observância da natureza. E aquilo que acontece no macrocosmos, na natureza como um grande, ela acontece também no pequeno, em cada pessoa. Então, nessa observação, foi surgindo uma ciência, uma sabedoria de como lidar com a saúde. Fundamentalmente é isso. Ou seja, o que acontece no macro também vai acontecer no micro, dentro de mim, né? Então, é uma medicina integrativa, ela é holística, uma palavra que se diz. Ela é espiritual, emocional e física. Então, quando você integra esses 3 aspectos, você tem vida saudável, você é feliz, você é uma pessoa planificada. Está plena, né? Está plena. Quando você desequilibra isso, é só preocupação com ganhar dinheiro. Bom, a tua espiritualidade fica muito materialista. Exatamente. E aí já desequilibra o corpo, né? E o emocional acaba sofrendo as consequências, e aí depois se traduz em doenças físicas. Em doenças físicas. E que ele chama o corpo, foi muito pedagógico nesse sentido, o corpo é o templo, morada de Deus. Sim. E então você tem que cuidar do templo, você tem que zelar por ele, ter respeito por ele. E todo investimento no corpo, aí a gente pode depois ver algumas dicas que ele deu, todo esse investimento torna o corpo um terreno biologicamente saudável. Ontem mesmo ele fez uma live, era sobre os parasitas. E ele dizia, existem remédios para combater os parasitas, mas não basta os remédios. Se os nossos hábitos não forem adequados, você pode tomar remédio quando quiser, que daqui a pouco você morre junto com os parasitas. Olha só. É preciso uma ciência. Uma ciência por trás disso, né? E essa ciência vai na linha, sobretudo, da prevenção. Prevenção, isso é importante dizer, né? Na prevenção, né? Eles dizem, eu estou vivendo. Na hora que aparecer um problema, eu corro ao médico, tenho plano de saúde, tem isso e aquilo. Só que muitas vezes, quando você vai, a vaca foi para o brejo, né? Já está tarde demais, né? E quantas vezes fica a pessoa ali vegetando anos e anos, porque não se cuidou na hora certa. Na hora certa. E quanto a essas, digamos assim, vamos fazer um parâmetro de dicas que a medicina chinesa e o Dr. Sérgio Bernardi dá para a pessoa viver bem. Então, uma das dicas é o sol. Nós estamos fugindo do sol, botaram na nossa cabeça que o sol é nosso inimigo, ele traz doenças, câncer de pele. A ciência já provou que não. Por exemplo, estudos feitos durante um longo período com marujos em navios cargueiros, a conclusão foi que os que moram lá embaixo, na cozinha, os que estão escondidos, têm 5 vezes mais chance de contrair câncer do que quem está lá no sol direto. E é um contrassenso, né? Porque todo mundo vai pensar que quem está lá em cima... Na Itália, nos países da Europa em geral, junto ao hospital tem um solarium, uma área, tipo fosse as nossas piscinas, hein? Uma área para você tomar banho de sol. E o sol do meio-dia é o melhor sol. O mais forte. Quanto menor a sombra, melhor o sol. Então, se você tem pele clara,
ficando aí 15 minutos, de preferência com as mãos, as palmas das mãos para cima, Para cima. você recebe os raios do sol e o corpo vai transformando em hormônio ou vitamina D3, Uhum. que é a grande carência do mundo de hoje. É verdade, você tem razão. De cada 10 pessoas, 9 não tem esse hormônio do sol. E ela não pode ser sintetizada, né? Ou seja, você só consegue essa vitamina específica através do sol. Quando a gente toma vitamina D3, suplemento, mas não é a mesma coisa. Não é? E ele conta que, por exemplo, na Europa tem aparelhos lá, tipo lâmpadas, que prometem substituir um pouco, às vezes tem 8 meses sem sol direto, né? Sim, sim. E aí tenta substituir um pouco. Mas quando analisa o sangue, ele desenvolveu um método muito interessante. Ele patenteou esse método, analisa o sangue no microscópio, ampliando 600 mil vezes. É possível perceber, quando uma pessoa que tem o hormônio do sol, certas fagulhas assim no meio do sangue, Uhum. certos brilhos que acontecem. E quando a pessoa tem carência disso, não aparece. Não aparece. E isso é fundamental para a saúde. Olha só que interessante. Falei só sobre a questão do sol. Sim. Quer que eu vou falar sobre água? Vamos lá. Água. Muita desidratação. Um outro grande problema. Tomamos pouco líquido, principalmente pouca água. Queria dar uma dica interessante. Se você pesa 70 quilos, quanta água você deve tomar no mínimo por dia? Tem ideia? Vou chutar aí uns 2,5 litros. Quase certão. Quase. 2,5 é melhor do que o que ele propôs. Você multiplica 70 por 30. Isso vai dar 2.100. Vai dar, um pouco menos de 2 mil. Então dá 2 litros e 100 ml. Então eu passei perto, né? Passou perto. Mas ó, em defesa aqui eu já sabia mais ou menos quanto era o ideal. Por isso que eu chutei. Se eu peso 100 quilos, teria que tomar 3 litros. Ou seja, um percentual que acompanha o peso. O meu peso. Ele ensinou também a gente a perceber se a gente está hidratado ou não. Aí você pega aqui, ó, mão e puxa a pele. Aí hoje estou um pouco hidratado. Se ela demora para voltar, Demora para voltar porque... Faça esse teste em casa aí, pessoal. Pega a sua mão, puxa a pele e solta. Se demorar para voltar, significa que você está sofrendo uma desidratação, mesmo que temporária. Vá tomar água, né, padre? Vá tomar água. Mas realmente, padre, falando aqui, por exemplo, a gente sabe, mas é muito difícil alguém que toma 2,5 litros de água por dia. O que o senhor acha? É difícil. Difícil. Mas é preciso a gente caminhar nessa direção. É fundamental. Será que ter uma garrafa d'água ao lado ajuda? O que o senhor acha? Ter sempre uma garrafa perto ajuda muito. E outra coisa, outra dica importante, a natureza nos ensina. Dentro daquele princípio da medicina chinesa, da observância da natureza, quando à tardinha os pássaros, os animais vão se recolhendo, é por quê? Porque o corpo, uma vez que o sol está se pondo, o corpo precisa repousar. E aí, é nesse horário que nós vamos fazer nossas comilanças e beberanças e coisas. Porque, afinal, cansei, trabalhei o dia inteiro, agora vamos desfrutar. Ele diz, é mais ou menos como você chegar num restaurante que está fechando, o horário de servir, faltam 5 minutos para fechar o restaurante, e você chega, eu quero almoçar. Mas nós estamos fechando, e vocês dão um jeito. Eles vão te servir aquela comida, mas contra a vontade. Totalmente. Totalmente. Assim, você quando devia lá pelas 6h30, 7 horas, quando o sol se põe, você deveria parar, comer alguma coisa leve, a própria água, molhar a boca, tomar algum golezinho, sim, e não mais tomar água direto, até outro dia de manhã. Então você vai precisar tomar água, o seu 2,5 litros, digamos, das 6 da manhã
às 6, 7 da tarde. Isso é o ideal. É como se fosse um jejum noturno, então. Como não? É um jejum noturno. Junto. Porque o corpo, durante a noite, os estudos mostram que a cada hora e meia, ele refaz totalmente o seu metabolismo, ele cancela certas coisas do dia, ele purifica um monte de coisas. E se você não deixa ele descansar, porque você está saturando com a alimentação, o corpo não descansa, não se refaz. E não está pronto para outro Não dia. está pronto. É isso. E aí você permite que os parasitas vão tomando conta de você. A acidez do organismo é outra coisa que vai Até prejudicando. porque o processo digestório em si é algo que demanda muita energia, muito sangue, né? Quando, né, com base na medicina chinesa, a gente devia estar descansando, repousando. É isso. Isso mesmo. Então, Mas quando... faz todo sentido, padre. Faz todo sentido. A sabedoria... Por isso que o senhor falou, né? É uma observância da natureza. Não é nenhuma ciência oculta. É algo, de fato, simples. De quem tem aquela capacidade de observar. Movimentação, né? Os chineses, japoneses lá vivem 100 anos. É verdade. Mas vai nas praças de manhã, tu vê aquela gente fazendo aquelas ginásticas, aqueles movimentos, é tudo estudado para mexer as várias partes do organismo, porque senão vai apodrecendo, vai enferrujando, você vai perdendo a elasticidade e a vitalidade. E a vitalidade, né? A última frase que dizia que um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. É mais ou menos por aí, padre. Por aí. Outra coisa é a alimentação, né? Nós comemos muito, mas nos alimentamos mal. Então, alimentar-se com aquilo que de fato nutre, que de fato nos sustenta, é um desafio no meio de uma cultura como a nossa. Mas há muitas coisas que a gente pode levar em conta. Levar em conta, né? Ainda mais hoje, o dia corrido, né? Ele acaba te empurrando para aquele alimento ultraprocessado, aquele lanche rápido. Isso, se eu não me engano, é um consenso geral, né, padre? De que, aliás, é um consenso geral, mas ninguém faz nada. A pessoa se mantém naquela vida. A dificuldade é mudar hábitos, né? Os hábitos, né? Não adianta, né? Inclusive a água, a exposição ao sol. A água, inclusive, não é qualquer água. Nossa, a água que nós tomamos aí, normalmente, é uma água pobre, muito pobre. Uma água tratada, da Sanepar, etc. Eles fazem o possível, mas, por exemplo, tem ingredientes ali que são cancerígenos. Olha só. Então a gente deveria tomar uma água boa, mas como? Onde? Pois é. É difícil. É um processo de você se policiar, né? É possível, sim, tomar uma água de qualidade, né? Mas é um processo que você tem que se policiar, que você tem que criar um hábito, né? Então, tem muitas outras dicas que não temos tempo agora de falar, mas eu vim e vocês aceitaram fazer essa entrevista porque eu tenho também o objetivo de dar uma outra notícia dentro desse projeto. Já falei da Motivação Tour. Então, é o seguinte, eu sou uma pessoa que acredita muito no turismo religioso, principalmente. Fiz isso muito na Itália e tive uma parceria com alguém de Missal por um certo tempo. E, ultimamente, com amigos lá de Foz, a gente desenvolveu a Motivação Tour. O nome Motivação nasce de um desafio. Depois de 15, 20 dias procurando um nome, indo no Google, não encontrava nada. Eu, outras pessoas. Uma certa noite eu disse, gente, vamos dormir porque eu consagrei essa causa a São José. São José resolvia as coisas dormindo. Olha só, bem pensado. E acordando lá pelas 4 da madruga, me veio a palavra, motivação. E aí no Google não havia ainda Motivação Tour, e por isso a gente criou. Olha só que bacana. O nome já tem peso, já, né? Já é divino. Eu não queria que fosse qualquer nome que não tivesse significado. E a motivação é de quem faz, no caso a gente que está promovendo. E quando alguém vai fazer uma viagem, um turismo, uma peregrinação, sempre tem alguma motivação. E o nosso lema é Motivação Tour gerando proximidade. Gerando proximidade. Então, já falei um pouco disso, né? Gerando proximidade consigo mesmo, com Deus e
com a natureza, com as outras pessoas, com as culturas. Uhum. E o nosso campo, por enquanto, aqui na Costa Oeste, alguma vez a gente sai para santuários mais longe. Temos um grande projeto de conquistar o Paraguai e a Argentina, Olha só, ambiciosos. né? Nós queremos... Paraguai e Argentina. por quê? Muita gente vem da Europa, de outros países, e não é oferecido essa possibilidade, É verdade. com qualidade que a gente quer dar. E Paraguai tem a Tacupé, tem o coração de Roque González em Assunção, temos as ruínas da Guerra do Bem Paraguai, lembrado. e temos ruínas também da missão dos jesuítas. Dos jesuítas, né? Na Argentina tem outros atrativos. E a gente acredita que o idoso, motivado, acompanhado, com segurança, normalmente ele faz suas poupanças e ele quer coisas novas, quer projetos assim que tragam satisfação, que tragam alegria. Sim. E nós estamos começando agora um projeto aqui na Costa Oeste. Aliás, nessa terça e quarta era para ter acontecido aqui em Santa Helena. Uhum. Mas eu acho que o tempo foi curto para divulgar, e o pessoal pensando no inverno que ainda estamos, era para vir de Foz para cá. Então, a ideia é assim, essa rota que nós chamamos Rota da Fé 1, saindo de Foz ou de outros lugares, passando por Santa Helena e concluindo na grande imagem de Itaipulândia, no caso para receber indulgências agora, no Ano Santo, mas depois outras. Essa rota nós vamos fazer, a primeira vamos fazer em setembro. Setembro. Metade de setembro. E a outra rota é saindo do interior, vamos sair da Santa Helena, e é bem no começo de setembro, 2 e 3, nós vamos sair de algum lugar aqui de Santa Helena, cedo, uma terça-feira, e voltaremos na quarta noite. Na quarta noite. E esse trajeto a Foz, a gente chega lá no Centro Pastoral Shalom, por exemplo, lá toma café, ali tem uma palestra, no caso sobre saúde, nessa vez vai ser sobre saúde emocional. Uhum. Aí a gente vai para as cataratas, Olha só. com um guia e tal, depois do almoço. A gente volta das cataratas, faz uma visita cultural e religiosa na antiga catedral São João Batista, conhecer um pouco a história da nossa região de Foz, a arte que tem lá. A gente vai para o Centro Pastoral Shalom, onde vai rezar, jantar, fazer uma noite cultural, recreativa, um intercâmbio com gente lá da região, como nós teríamos feito aqui, se tivesse dado certo, faremos. E no dia seguinte a gente faz uma parte de espiritualidade, faz o café, uma palestra sobre espiritualidade, e depois a gente vai para Itaipu, para a grande usina da Itaipu. A gente conclui lá perto da catedral atual com um belo almoço, faz a visita da catedral, conhecer a história de Guadalupe, a arte que está lá e a história um pouco dessa situação. A gente faz um momento de oração e peregrinação desde de uma ermida que tem lá, onde tem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tipo uma capela. É um lugar muito bonito. Lugar bonito. E de lá a gente faz uma caminhada até a capela do Santíssimo em Guadalupe, a Senhora lá, da Catedral. E ali as indulgências, né, a missa com indulgência. E aí a gente faz uma conclusão para o pessoal voltar para casa. Que bacana. Esse é o trajeto daqui para lá. Tem um custo, sim, porque tem que pagar ingressos, tem almoços, isso e aquilo. Está em torno de 830, 850 reais ainda. Mas quem tiver interesse, entra em contato com a nossa empresa. E aí, aqui a gente tem um folderzinho onde a gente mostra algumas fotos de lugares onde nós vamos passar nesse trajeto para lá. Inclusive aqui também a gente tem umas fotos. E aí... Tem a usina de Itaipu, as cataratas, São João a Batista, catedral e São João Batista. Então, nosso telefone lá é 459 459 2001
1453. Final 1453. Isso. Então, a oração é um encontro pessoal com Deus, que abre a alma para os irmãos e pela fé nos conduz à entrega à sua santa vontade, proporcionando uma nova direção, vida transformada e paz interior. É isso que a gente quer. Um Certo. espírito de oração, de Uhum. lazer. A gente quer estar... Então, quem quiser participar já pode entrar em contato? Pode Para entrar em deixar o contato. nome na lista até a data Uhum. certinho? Sim, também pode entrar em contato comigo, se achar mais fácil. 45 45 999 17 99917 0055. 0055. Perfeito. E aí, mesmo que ainda não tenha uma data certa, a pessoa já pode entrar em contato com o senhor? Pode entrar em contato. A data, na verdade, acho que está certo. Já está certo a data. Sim, essa primeira é dias 2 e 3 de setembro. 2 e 3 de setembro. Terça e quarta. Então dá tempo do pessoal se organizar para ir. Sim. Uhum. Pode parcelar também um pouco a despesa. Certo. Então o telefone do senhor ele já tem. Uhum. A gente vai deixar foto na matéria Sim. aqui do folheto e do número da empresa, né? Caso Sim. eles queiram entrar em contato também com a empresa. Isso. Então, sempre com um guia espiritual, no caso eu, acompanho, nós temos uma equipe de apoio e nós queremos oferecer o melhor possível. E um destaque que vai ter nessa primeira viagem é que nós vamos dar destaque, chegando lá em Foz, a imprensa, e vamos dar um diploma comemorativo da primeira viagem. Da primeira viagem da Motivação Tour. Da Rota da Fé número 1. Olha só, é a número 1, hein? Não vou poder perder essa, né? Isso aí. Então, que bacana. Então, lá, a gente já sabe aí, ó, repita, 2 e 3 de setembro. Então, já dá tempo de você se programar para essa data. Entre em contato com a empresa ou com o padre. A gente vai deixar na matéria os telefones, né? Para quem quiser entrar em contato já com o padre. E é isso, padre. Quando nós viermos de lá para cá, ou de outros municípios para cá... Haverão outras, né, inclusive, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, qual era o programa que nós tínhamos de lá para cá, a gente ia sair de Foz, por exemplo, parar em Missal para conhecer a história de Missal. A utopia que estava por debaixo daquela gleba dos bispos, da onde surgiu Missal. Sim. A gente ia almoçar no sítio Silva. E ali, lazer, conversa, espiritualidade. Nós iríamos chegar em Santa Helena, meia-tarde, e o pessoal do turismo aqui iria nos apresentar um pouco a história de Santa Helena e a realidade atual de Santa Helena, alguns números, nos mostrar o centro cívico de Santa Helena, um pouco o balneário. E depois nós concluiríamos lá na imagem do Cristo Esplendor, um pôr de sol, que estava bonito. Espetáculo, hein? Estava bonito nessa terça-feira. Voltando, a gente iria se hospedar num hotel, iríamos fazer um jantar italiano, ali no Incas, olha só, cedido ali pelo pessoal, e uma noite cultural recreativa. Que bacana! Depois nós nos dirigiríamos no dia seguinte para Itaipulândia, onde faremos também na próxima, faremos a peregrinação em torno da imagem ali. A gente vai depois, almoça lá na tal da Fazendinha, e com um recreativo ali. Outras vezes a gente vai para conhecer a cultura indígena. Lá na aldeia que bacana! Que bacana! É um turismo religioso e rural, né? Porque você conhece toda aqui a região, os pontos importantes. E ir ao encontro da história, resgatar certos valores. Que bacana, né? Ele tem esse valor agregado, né? A gente tem conversado um pouco com os prefeitos também, os nossos prefeitos. E quando a gente apresenta a ideia, o projeto, a gente vê que nós estamos precisando, isso é um desafio, vocês têm que nos ajudar a fazer acontecer. Porque quando você tem fatos isolados, locais isolados, é uma coisa. Quando você começa a integrar municípios, essas oportunidades, aquele restaurante começa a ter fluxo. Sim, com certeza. E assim vai criando uma cultura. O município ganha muito com isso. Sim.
É verdade, isso é algo interessante. Imagina se que cria-se uma rota da fé que todo mundo ganha, né? Quem vem e quem está aqui. É uma Sim. ideia muito bacana, muito filantrópica, inclusive, padre. Parabéns pelo projeto e pela vontade do senhor em divulgar isso. Temos atrás um grupo, uma turma lá que Uhum. acredita. Que acredita? É. Um abraço para esse pessoal, então, também. Obrigado. Padre, encerrando aqui, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então? Então, tem tantas coisas, mas eu parto da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Vovôs e das Vovós, que aconteceu Dia no 26 de julho, né? 26 de Meu julho. aniversário, inclusive. Olha, Passou aniversário no Dia dos Avós. parabéns. Muito obrigado. Ele diz que a esperança, né, estamos dentro do ano da esperança, né? A esperança está nos idosos. A gente poderia perguntar, mas não está na juventude? O futuro Sim. do país está nos jovens? Sim, verdade também. Mas é preciso juntar a força, a fortaleza, a energia da juventude com a sabedoria Olha só, incrível. dos idosos. Porque a força sem a sabedoria é dispersa. E a sabedoria sem a força não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Então, temos que somar essas forças, temos que acreditar nisso. E eu convido quem quiser participar da nossa pastoral da saúde, pastoral do idoso, entre em contato comigo e diga, eu estou pronto para somar com vocês. Que bacana. Pessoal, obrigado para você que nos acompanhou até aqui e, inclusive, deixo uma porta aberta ao senhor, padre, tanto para a divulgação aqui da Motivação Plena, quanto outras palestras que, porventura, o Dr. Sérgio Bernardi venha fazer. Trago aqui, né? Venha o senhor junto, vamos divulgar, vamos fazer o que eu acho que é algo muito bom para nós, para a nossa sociedade. Então, obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima.